Uma boa noite a todos. Estamos ao vivo nesta sexta-feira à noite, falando um pouquinho sobre terapias. E hoje nós vamos ter o tema Mês que você nasceu e os seus sentimentos. Estou aqui com as meninas do Prana, com a Kelly, a Bruna e a Júlia, que vão falar um pouquinho sobre todo esse mundo dos sentimentos dentro dos meses em que que cada um nasceu. Então fica conosco que o programa Algo a Mais está no ar. Antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, 15 para 7 da noite. A URP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, você encontra uma esquina linda com móveis, decorações, tudo para tua casa ficar especial, então passa na Objetivo. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. A Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. E a Kiron Centro Cultural, onde você encontra cursos de línguas, ensino superior, além de reforço escolar, entre outros cursos que também a Kiron oferece. Então, pessoal, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, gostaria de dar a meu boa noite, minhas boas-vindas às meninas que estão aqui comigo. Mais uma sexta-feira, né, meninas? Coisa boa. Julie, seja muito bem-vinda. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer estar aqui. Agora, hoje falando sobre esse tema que é tão gostoso e tão amplo, né? Então, vamos lá, vamos adentrar esse mundo dos sentimentos hoje. Maravilha, Bruna. Boa noite, Laura. Boa noite ao pessoal de casa. A gente adora estar aqui, né? E colocar um pouquinho mais das nossas vivências para o público. Maravilha, Kelly. Mais uma Olá, sexta. mais uma sexta, né, Laura? Olá, o pessoal de casa. E, novamente, muito obrigada, né? Porque a gente está sempre aqui agradecendo a Laura pela oportunidade. Mas é uma maravilha, gurias. Quando a gente pensa, e eu sei que tem muita gente que diz... Como é que é o contato daquelas meninas que vão na sexta-feira? E eu sei que tem várias pessoas que, inclusive, me encontram e perguntam, porque a gente sabe que isso, além de estar fazendo um programa, gurias, que a gente acaba levando uma informação diferente, a gente sabe que vocês trabalham com isso. Porém, o incrível é ter a vivência de vocês aqui. É dizer que sai do coração o que aqui está sendo passado. Então, é tão legal quando eu ouço pessoas falando sobre as sextas-feiras, porque são assuntos interessantes. A gente sai um pouquinho daquele mundo, né, daquela turbulência, daquela coisa da rotina, às vezes da doença, muitas vezes, de outras situações que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente não pode estar se escondendo delas. Porém, quando a gente tem um outro viés que podemos levar até as pessoas, algo assim que é leve, que nos ensina pelo menos a respirar num momento difícil, enfim. Então, eu sei que com certeza chega para muitas pessoas e chega de uma forma bem gostosa. Então, hoje, com esse tema, meninas, falando sobre a questão dos sentimentos em relação ao mês que nós nascemos. Eu, na realidade, como sempre digo, gosto muito de estar ouvindo sobre isso, até para poder aprender e poder pôr em prática no nosso dia a dia. E quando a gente fala sobre isso, Kelly, vou começar contigo em relação, porque deve ter muito a ver com a numerologia, Sim. Esses sentimentos. Mas, para iniciarmos, sentimentos ou emoções, como a gente pode ter esse entendimento? Certo. Laura, e que bom, né, você nos trazer essa visão do pessoal que está na rua, né? Porque, claro, para nós também chega isso. E quando a gente está aqui se expondo de uma certa forma, né, nós também estamos querendo falar que para nós também é difícil. E é por isso que a gente tentou e estamos todos os dias tentando nos aprofundar nesses sentires. Porque para nós é muito difícil. A gente pode ter a teoria, mas na prática a gente sente a mesma dificuldade de uma pessoa que talvez nem tenha tanta teoria, né? Então aqui também a gente se desafia a conseguir passar
para todo mundo esse tema, né? Da sexta-feira. Então, o que acontece? Sim, esse tema ele é bem direcionado à numerologia. Tá? E eu gosto muito de lembrar também, porque aqui a gente traz temas, por exemplo, mês que a gente nasceu. É algo pontual da numerologia. Mas quando a gente faz a leitura ampla da numerologia, eu vou juntar o dia, o mês, a essência, a personalidade, o caminho. Então, a visão, ela é mais ampla. Né? Então, eu acho muito importante falar sobre isso, porque aqui nós vamos ficar um pouquinho limitados, por mais que nós vamos adentrar os sentimentos e as emoções, que a gente tem muita dúvida, né? Porque a gente não aprende o que é sentimento e o que é emoção. A gente acaba achando que é tudo a mesma coisa, e não, é bem diferente. Né? Então, esses numerozinhos, esse mês de janeiro, fevereiro, mês 1, mês 2, mês 3 e assim até o mês 12, a gente vai tendo essa decodificação desses meses e aí a gente vai levar para os nossos sentimentos. E por que não são as emoções, né? É dito ali, os sentimentos. Porque o sentimento, ele é mental. Enquanto as emoções, elas são instintivas. Então, a emoção é algo que a gente não tem o domínio. É algo que a gente sente e a gente fala muito do primitivo, né? A gente vai falar mesmo do homem primitivo, do ser humano primitivo. Porque lá nos primórdios, o que acontecia? As emoções eram as mesmas de hoje em dia. Eles moravam nas cavernas, hoje não mais, nós, né, morando em apartamentos, em casas até luxuosas, né? Mas as emoções são as mesmas, que são a raiva, o apego, os ciúmes, o medo. Nós continuamos sentindo isso. Claro, mudam o quê? As ações sobre essas emoções, né? O primata ia lá e matava o quê? Com a pedra. Hoje em dia, a raiva, né? Que a gente tem vontade de matar, a gente não vai mais pegar a pedra. A gente vai buscar outra arma. Então, acaba que nós continuamos com esse instinto emocional, mas o sentir é diferente. O sentir, ele é mental. Porque se a gente partir de uma lei hermética, a primeira lei hermética é a lei do mentalismo. Então, quando a gente passar por esse viés, né, nós temos o sentimento de, aconteceu alguma coisa não legal, né, vamos colocar assim. Se eu tenho um sentimento, eu compreendo aquela situação e eu me porto de uma maneira diferente, sem deixar o meu emocional tomar conta. Eu não sei se eu consegui ser clara. Eu tô achando o máximo essa explicação. Não, e realmente, quando a gente começa assim, a ter a noção, a gente começa a se colocar nas situações. Como antes de iniciar o programa, eu disse, deixem o ar-condicionado bem quente, porque eu sinto raiva quando eu sinto frio. É primitivo. Então, isso. Prevendo uma emoção, né? Isso mesmo. Então, que legal que a gente começa a ter essa compreensão e talvez também o como a gente pode lidar com essas emoções, porque de uma forma ou de outra, se é algo que está em mim e é difícil de dizer, nossa, isso é primitivo, então isso não vai sair. Mas a gente pode tentar lidar, fazer com que a gente possa ter uma visão diferente disso também, né, gurias? Exato. E eu queria puxar, inclusive, que a Ju fala muito das crianças e a gente não tem esse aprendizado na escola, a gente não tem essa compreensão dessa amplitude de emocional e sentimental. Então, as mães, né, podem muito direcionar os filhos, o que você está sentindo? E aí a Ju acho que é bem... E eu acho bem importante a gente olhar para isso, porque as crianças nascem zeradas, mas o senso primitivo delas tá ali, né? Tá ali dentro daquele corpinho. E o que acontece com os cuidadores dessa criança? Que possam ter o seu próprio autoconhecimento, mas que possam conduzir essa criança, o que você está sentindo é fome. Isso tudo que tu sente é normal.
É raiva. Quando as crianças são pequenas e que muitas vezes elas têm aquela atitude de bater, né? Elas não têm nem noção. Elas têm 8 meses e elas estão levantando a mãozinha para bater. Porque na realidade é uma forma de chamar atenção e algum sentimento que tá fazendo com que ela tenha aquela ação. É um ímpeto deles, né? Eles não têm controle sobre isso, porque eles não têm toda essa bagagem mental para organizar Mas está tudo, ele, tá tudo nele. que tá primitivo ali dentro daquele corpinho. Então que a mamãe, que o papai possam olhar para isso. Opa, isso que você tá sentindo é medo. E o medo faz parte. Vamos olhar para isso. Então a criança ela vai começando assim se sentir segura. Opa, isso que eu estou sentindo é normal. Que bom ouvir que o que eu sinto é normal. Mas vamos ver aonde que a gente pode chegar com isso. Então, que a mamãe e o papai possam ter esse discernimento também, porque quando o papai e a mamãe se conhecem, né, também podem ajudar o filhinho a se conhecer. Ju, e aí entra também a questão de darmos nomes aos sentimentos. Exato. E às emoções, porque por vezes a gente não sabe, e talvez a gente tenha aprendido, digo, o nosso caminho do autoconhecimento, né? Talvez a gente aprendeu a dar nomes aos sentimentos e às emoções agora. Agora a gente aprendeu a distinguir que talvez não seja raiva o que eu esteja sentindo, seja tristeza. Talvez não seja tristeza, seja raiva. Então, nomear esses sentimentos. E aí tem aquele filme que é bem interessante, fica uma dica para o pessoal de casa, que é o Divertidamente. Para quem tem criança, ele é um filme bem interessante para estar assistindo, porque se colocam as emoções e os sentimentos e se dão nomes a eles. Né? Tem esse entendimento da parte cognitiva também das emoções e sentimentos. Então, que bacana. E agora eu vou começar a questionar sobre... Porque assim a gente já teve uma noção geral, então, do que nós vamos falar e poder ter um entendimento sobre, por exemplo, a cada mês também. Porque, Kelly, quando a gente pensa... Então, mês 1. Sabe a coisa mais legal de poder estar aqui toda sexta-feira? É porque eu lembro que, às vezes, o mês 1, ou, enfim, o número 1, o dia, o tal, já tem várias explicações que tu já deixasse em outros programas aqui. O 2, que ele é bem maleável, enfim. O então, dual, né? Isso aí. O diplomata. Isso mesmo. Então, assim, para que a gente possa começar a entender e depois cada uma de vocês fazer as colocações perante o sentimento, Então, eu gostaria de saber sobre o mês 1. Para quem nasceu no mês 1, o que carrega mais? Certo. Então, quem nasceu no mês 1, vamos pensar assim, é o sentir, né? Então, é algo interno, mental, vai pairar ali na emoção também, tá? Vai ter esse... Mas o mês 1, ele é o individualista. Então, se ele é o negativo, ele vai dizer, a culpa é minha. Né? Ou ele vai se dar a autoimportância, porque ele é o individualista. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que agir? Então, isso são todos os pensamentos que pairam ali antes dele tomar uma ação. Certo? Então, é o individualista, a iniciativa. Às vezes, vai ter a ansiedade, né? Ali, dizer, não, eu tenho que fazer alguma coisa, senão as coisas não vão se resolver. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não fizer, ninguém vai fazer, né? Então, toma também para si essa autorresponsabilidade, que depende dele. Né? Então, pode vir também a liderança, o líder, aquele que impõe, né? Não, eu tenho que fazer isso porque senão elas não vão perceber. Tá? O mês 2. O mês 2 vai sempre pensar, quem eu vou pedir ajuda? Quem pode me ajudar nessa tarefa? Né? Porque tem que estar em parceria, vai se sentir mais seguro, porque o mês 2, ele é sensível, gente, muito sensível. Então, ele vai pensar, quem pode me ajudar? Eu vou buscar alguém mais próximo para conseguir lidar com essa situação. Às vezes nem vai estar na mesma ação, né? Porque depende do númerozinho que está aí na frente da ação, que seria o dia. E aí vai buscar alguém, mas para trocar uma ideia, para se firmar numa postura. Certo? O mês 3. O mês 3, ele tem os sentimentos, ele fala, ele é com ele mesmo, dentro. E ele continua falando. Eu falo também que é uma mente muito ruidosa, tá? Porque eu tenho que ir lá resolver a situação, então eu vou falar isso. Chega na frente da pessoa...
oi. Não consegue falar mais nada. Ou então, resume tudo que dá e quando sai daquela situação, mas eu devia ter dito isso, porque tem uma comunicação interna muito ampla, tá? Bacana. E agora vamos começar a falar sobre esses 3 primeiros meses, então. Ok. Porque quando a gente entende de que o primeiro é o individualismo, o segundo ele precisa da parceria e o terceiro é essa questão da mente ruidosa, eu digo, Isso. ou mesmo criativa no positivo também, né? Sim, ela acaba sendo uma mente inquieta. Sim. Porque... É muita ideia. Muita. É muita ideia. Não dá conta. Quem nasce no mês 3, Laura, e geralmente dou a dica o seguinte, né? Tem uma ideia, né? Então, espere passar algum tempo, né? Ver se essa ideia realmente ela vai ficar, porque daqui a pouco no dia seguinte já troca. Porque a criatividade, ela é muita. Então, acaba que as ideias também, os sentires, né? Daquilo, eu realmente vou conseguir fazer, ele também... Sabes que ouvindo falar sobre cada detalhe, eu lembro do Theta Healing, Bruna. Porque quantas vezes as pessoas te procuram dizendo que talvez o que elas veem, elas pontuam o problema. Mas, inconscientemente, às vezes é pela pessoa ser, se eu não fizer, ninguém faz, se eu não... E aí tu começa a entrar num mundo onde as pessoas começam a se conhecer e ver que muitos problemas a gente acaba causando inconscientemente. Sim, e aí entra toda essa investigação, por exemplo, que a gente tem nas sessões, né? Porque a pessoa sempre chega com uma questão, só que a gente precisa esmiuçar essa questão, ver qual é a raiz dessa emoção ou desse sentimento, né? Para que a gente consiga trabalhar realmente na raiz, na queixa principal. Disso, porque por vezes nós achamos que é algo de dependência, mas está lá conectado ao abandono da infância, está conectado à rejeição da infância. Então, quando a gente trabalha as nossas crenças emocionais, a gente consegue liberar também isso tudo e receber uma nova decodificação nas nossas células. E aí a gente começa a compreender algumas situações que até a Kelly coloca aqui para nós, que inconscientemente já estão instauradas de alguma forma. E estão inconscientemente porque a gente vai aprendendo, né? Geralmente do 0 aos 7 anos é onde a gente está mais ativo aprendendo, porque a gente passa mais tempo nesse estado teta de consciência, mas nós temos muitas informações intrauterinas. E são essas informações que são passadas às nossas células. Então, do momento da fecundação até os 7 anos, é o momento onde a gente está aprendendo e experienciando essas emoções. Então, do 0 aos 7, a gente está muito no emocional, no instintivo. E depois é que a gente passa a, então, ir para o sentimental. Porque também trocamos o lado em que se utiliza. E aí, Doug, tu pode até colocar aquela imagem onde a gente tem o lobo frontal. Vamos ver se aparece. Isso, essa aí. Então, nós temos a emoção do lado límbico, né? E já a parte dos sentimentos que vai para a parte frontal, para o lobo frontal. Tá certo. Então, são em áreas diferentes do cérebro que a gente tem essas duas, o sentimento e a emoção. Né? Eles são criados em partes diferentes. Tá certo. E eu, entendendo um pouquinho sobre também essa questão de que existe alguma forma que pode nos ajudar no compreender as situações e ver o que realmente para mim faz a diferença ou que inconscientemente isso não pode estar legal, eu vou no próximo bloco chamar a Julie para falar sobre essa questão. Poxa, faz yoga, né, Julie? E a gente tem uma mente inquieta aqui no 3º mês, né? Então, pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Seres de luz,
em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, Unimed Vale das Antas. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduze, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Telebeneduze. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduze, vestindo felicidade. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre o mês que você nasceu e seus sentimentos. Então estou aqui com as meninas do Prana, com a Kelly, a Bruna e a Julie, falando um pouquinho sobre todo esse universo e como é legal a gente ter esse entendimento sobre tudo isso. E agora, falei inclusive no último bloco que nós íamos conversar um pouquinho, Julie, sobre a questão desses sentimentos que, como no terceiro mês, por exemplo, quem nasce no mês 3, tem muito esse sentimento de... é uma mente muito inquieta, né? E como alguém que faz yoga, isso pode auxiliar para as pessoas que são realmente inquietas, são pessoas que não têm muito controle, talvez fazer pensar um pouco mais? E como funciona realmente? O yoga, ele vem como um todo, assim, yoga é uma filosofia, né? Uhum. Então, quando a gente vem desse ponto de vista de olhar para essa questão da nossa emoção, independente do mês onde a gente se encontra, o yoga, ele sempre vai colaborar para que tu possa olhar para esses acessos. Então, vão ser com respirações. Então se eu tenho uma mente ruidosa, que tipo de respiração eu posso fazer? É como se a gente antecipasse antes daquilo acontecer. Tipo, eu sei que esse caminho vai me levar a tal lugar. Uhum. Então, aqui eu já vou começar a respirar. Então, tu usando essa prática do yoga, tanto construindo asanas, construindo respirações, meditando, que é... O propósito maior da prática de yoga é chegar numa prática meditativa mais profunda, tu vai conseguir acessar, e aí a gente fala do lado luz e do lado sombra, de todos esses números, né, Kelly? De que forma esse meu número está em sombra nesse momento? De que forma esse meu número está em luz nesse momento? Porque eles ficam o tempo todo em movimento. A gente não está o tempo todo na luz desse número. Porque quando a Julie fala isso, Kelly, eu vou jogar para os 3 primeiros meses que nós já falamos. O mês 1, que é o individualismo. O mês 2, que precisa de uma parceria. O mês 3, que é uma mente mais ruidosa. Então, pensando nisso,
como a gente pode ter o entendimento que pode ter o lado bom disso? Porque, por exemplo, o lado ruim, pelo que eu percebo do individualismo, é dizer se eu não fizer, ninguém faz. E carregar tudo nas suas costas. Me parece ser isso. Mas tem o lado bom também de talvez ser a pessoa que toma a iniciativa? Exatamente, porque é o líder, né? Então é algo que, como eu falei antes, tem a liderança, que é a liderança imposta, né? Então você tem que fazer tal coisa. Esse é o líder, ele está mandando, mas é negativo, porque eu não estou respeitando os sentires do outro. Eu estou impondo. Essa é uma sombra. Mas a liderança na luz, o que é? O que podemos fazer? O que tu acha da gente fazer isso dessa forma? Porque pensei assim, assim, assado. Porque no caso a pessoa, ela tem a iniciativa. Ela tem a iniciativa. Ela tem esse sentir de ter que fazer algo. Mas o ele também tem a ansiedade, a impulsividade, né? Eu faço algo sem falar com a outra pessoa, porque geralmente no trabalho, nos relacionamentos, né, com os nossos filhos, a gente sempre tem o personagem, a outra pessoa junto. Então eu tendo esse sentir eu vou fazer pelo outro. E aí, essa é a sombra. Porque o outro me pediu ajuda primeiramente. Não me pediu ajuda. Eu estou respeitando o quadradinho do outro, porque mesmo que é meu filho, meu marido, meu sócio, meu amigo, né? Eu tenho que respeitar essa individualidade do outro. Então, eu também tenho... por isso que a gente fala, a individualidade é pensar só em si, no negativo. Né? A individualidade pensando na compreensão do conjunto... Isso é luz. E a coisa boa de poder falar dessa forma é dizer que muitas vezes as pessoas têm esse sentimento que ronda elas de ou fazer tudo ou de estar à frente das situações e acabam não fazendo, mas elas sentem que falta algo na vida delas e elas não entendem o que pode ser. Então, que legal ter essa compreensão. E quando a gente pensa na luz e sombra também da pessoa que precisa sempre de uma parceria. Como nós podemos ver isso? Porque a parceria na que é o luz... mês 2, né? É isso, mês 2, né? A parceria na luz eu troco uma ideia. Eu preciso da ajuda. Eu não preciso que o outro faça por mim. Né? Porque a sombra do 2 é justamente eu não faço, eu tenho medo, eu fico quietinho e daí vem a outra pessoa dominante, faz por mim e depois eu vou ficar chateada que ela fez, porque ela tomou essa iniciativa e não me deixou tomar a frente ou então fazer com que essa troca fosse algo que depois me empoderasse e eu fosse fazer. Né? Então a parceria do 2 ela é muito importante, mas ao mesmo tempo ele não pode ser submisso. Certo. A submissão é algo que não prospera. E claro, né, Laura, como eu falei primeiro, antes de tudo, por vezes esse sentir fica mais guardadinho, porque nosso sentir é algo interno, nosso. E eu vou ter outros números predominantes que faz com que as outras pessoas não me percebam dessa forma, tá? Então a gente tá falando muito do como tu sente isso, né? Então o outro às vezes nem tá percebendo que eu penso isso, que eu sinto dessa forma. Tá certo. E vamos para o mês 3 da mente ruidosa, que foi até o que eu comecei a perguntar para a Julie em relação a daqui um pouco uma prática de yoga que faz com que a pessoa... Claro que é como a gente diz que tu estás no yoga é pelo fato de... É para tudo, não só, é uma filosofia de vida. Porém, quando a gente às vezes busca uma filosofia dessas a partir de um sentimento que nós temos, isso também já ajuda a dar uma acalmada. E como a gente pode entender essa mente ruidosa para o lado bom, a luz dela? A luz dela é a criatividade, né, Laura? A criatividade, como eu me coloco, como eu vou resolver uma situação, como eu vou me comunicar, porque eu também posso ter uma comunicação, eu digo negativa, mas ela é mais áspera, né? Então, a criatividade desse sentir é também como eu vou me colocar, como eu vou me colocar para outra pessoa, conversando com ela, para que ela entenda o que eu quero passar.
né? Então, esse sentir é algo mental, algo criativo, onde eu crio uma estratégia para me colocar e a pessoa me perceber e que a gente tenha um entendimento. Né? Certo. E vamos para então o mês agora 4, 5 e 6. 4, 5 e 6, né? Então, o mês 4. O mês 4, ele trava, gente. Ele é um pilar. Ele é forte. Ele é algo sólido. Mas o negativo dele, ele trava. Quando tem algum desânimo, algo que ele não consegue visualizar, ele não consegue ver o lado positivo, a pessoa trava. A pessoa, precisa um tempo para retomar isso, tá? O lado positivo desse 4 é que ele é prático, né? Como tem que resolver isso? Não, então acho que tem que ser dessa forma, assim. Ele é prático. Ele resolve, mas ele tem que estar empoderado, empolgado, porque senão ele vai para um lugar onde ele fica estagnado. Então, trabalhar a positividade dentro de todo... Exato. É isso aí, bacana. E vamos para o mês 5. Qual é o sentimento do mês 5? O mês 5. O sentimento do mês 5 é que ele nunca está no lugar que ele deveria estar. Esse é o negativo do mês 5. Coisa boa. Eu sou um 5, só para constar nos autos desse programa. O que acontece, né, Ju? O 5, ele sempre tem que estar fazendo mais. Muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a hora que ele está fazendo, tá aqui nesse movimento, né? Já tá pensando que deveria estar em casa, programando algo, fazendo algo, o que eu vou fazer de tarde. Então, por isso que ele nunca tá no lugar que ele deveria estar, no negativo, tá? Porque o 5, ele é rápido. O 5, ele faz acontecer, sabe? Ele tem a mudança muito... então a gente tem que mudar para melhorar? Ok, vamos lá. Sabe? É a rapidez do 5, é esse sentir de eu posso, eu vou lá, faço, é rápido, nada para um 5. Então é bacana prestar atenção para o que realmente tu tá te propondo, porque se daqui um pouco tu tá num lugar só planejando se eu estivesse em outro lugar, então é uma situação que vai te... Tu não está no momento presente. Eu recebo muito essa pergunta. Por que me parece que eu não estou no lugar que eu deveria estar? E aí já começo a procurar o 5, né? Onde é que está esse 5? E muitas vezes está no mês 5. Porque a pessoa está aqui, eu preciso fazer isso, eu preciso... Tá, mas e lá? Então, tu nunca está no momento presente. Tu está sempre em outro lugar, né? Porque consegue... O bacana de tudo isso que eu vejo é que a gente acaba dando menos desculpas para a nossa vida. Porque quando nós temos, nesse caso, a gente vê, não, a minha mente é assim mesmo, então tudo bem, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu posso parecer nunca estar no lugar. Comodismo, né? Porque daí eu entro naquele comodismo. Mas daí é um outro lado que nós precisamos trabalhar aqui. É o entendimento de cada um perante as suas dificuldades, porque acaba sendo uma dificuldade na vida uma posição como esta. E isso a gente fala em todos os meses, porque todos têm a sua questão. E aí a gente começa a sair da desculpa. Poxa, então se é isso, é aquilo. Eu não posso ficar deixando, né, as coisas acontecerem e só dar as desculpas. Exato, porque a gente tem escolhas, né, Laura? A gente pode escolher a desculpa e dizer, bom, eu nasci num mês 5, então tá tudo certo. Ou eu posso dizer, bom, como eu nasci num mês 5, a minha habilidade de mudança, de fazer acontecer, de até mesmo com vendas, ela é muito ampla. Então, eu posso focar nisso e começar a alinhavar algo para colocar em ação. Então, essa desculpa, na verdade, é uma escolha. Tá E certo. quando a Kelly fala em escolha, eu me vejo muito nesse papel. Porque sim, quando eu tô na minha sombra, eu faço isso. 1000 coisas ao mesmo tempo, pensamentos, e nunca ali onde eu estou. E aí foi que eu decidi fazer um processo de aprender e ser uma terapeuta na visão do movimento do yoga. Porque se tu não está ali, respirando, dando uma prática de meditação... Aqui agora. Então foi uma ferramenta que eu usei antes para mim. Se tornou verdade em mim e ajuda a sanar muito dessa minha sombra. Porque não tem como estar em outro lugar senão ali. Então é uma ferramenta que eu peguei
e hoje é verdade na minha vida. Logo, eu consigo passar isso para os outros também. Que legal. E quando a gente fala agora, tendo esse entendimento, depois a gente vai para os próximos meses, que a gente diz assim, quem diz muito é a Fernanda, que hoje não está aqui conosco, que ela sempre fala, a santa ignorância. Porque até que a gente não sabe, tá tudo bem. E olha, para quem está assistindo o programa hoje, não vai deixar de saber. Então, até que tu não sabe, tudo bem. Depois disso, tu é muito cobrado. E não é que alguém vai te cobrar, mas é que a tua consciência está presente. Exato. Então, quando a gente entende isso, traz para a consciência, Bruna, como a gente pode entender todo esse sistema que mexe com o nosso consciente, porque vem para o consciente, e mexe também com o nosso corpo inteiro, né? Inteiramente. Exato. Quando a gente traz para o consciente, Laura, é meio caminho andado, porque eu já tenho consciência do que está acontecendo. E aí entra aquilo que a Julie disse, né? Ela trouxe para a consciência um movimento dela e ela modificou a ação. E aí entram as terapias. As terapias entram para que a gente possa trazer para o consciente. Porque enquanto eu não sei do meu 5, não sei do meu 6, não sei o que acontece, eu continuo agindo nesse automático. E aí eu trago para a consciência e eu posso então deixar, e sempre é uma escolha, eu posso deixar de agir no automático. Eu tenho a consciência das minhas ações, das minhas emoções, dos meus sentimentos, do meu movimento no mundo. E isso, então, descarta toda a hipótese de desculpa que tu pode estar dando perante algumas situações. Sim, porque, na verdade, as desculpas, elas entram como crenças, né? Pode entrar como crenças de um sabotador, um não merecimento. Falando nisso, quando a gente tá com algum sentimento que é no lado escuro dele, que a gente não sabe. Agora vamos falar de pessoas que não têm a consciência do que pode estar passando, certo? Leva para o lado escuro, acaba tendo uma depressão, acaba tendo toda uma série de situações que são causadas por um sentimento que pode não estar claro para as pessoas. E tudo isso, quando a gente começa a tratar, a gente começa a melhorar o nosso corpo, inclusive físico, Bruna. Sim, e até, Doug, tem uma imagem que eu coloquei sobre a emoção no nosso corpo, exatamente, ó. Toda emoção, ela passa no mental e do mental ela vai para o físico. Isso emana para o nosso campo vibracional. Consequentemente, essas emoções, esses sentimentos, eles geram descargas no nosso corpo. Por exemplo, eu tenho medo. O medo, ele vai para a suprarrenal. Isso libera uma quantidade enorme de hormônios para o nosso corpo físico. E aí depois o meu corpo físico vai ter que trabalhar para liberar tudo isso. Para liberar o cortisol que esse medo liberou na minha corrente sanguínea. E tu vê como isso é muito mais sério do que realmente a gente imagina. Porque dizendo que simplesmente eu tenho desculpas é uma coisa. Agora, se eu não tratar isso, pode se transformar em algo pior para minha vida. Vai pro patológico, né? Isso. Aí entram as se manifesta. doenças. Se manifesta no físico. E o legal é que, realmente, tu tem essa noção, essa compreensão. E, gente, pelo amor de Deus, como isso é importante para as pessoas saberem, e eu digo desde para mim e pessoas que estão em casa, terem a compreensão de tudo isso, porque vai fazer diferença não só no seu sentir, quanto no seu físico. Porque, Laura, vamos pegar, por exemplo, depressão e ansiedade, né? Quando a gente trabalha as emoções que geram essa depressão e essa ansiedade, a gente começa a liberar isso. Então, é essa integração das terapias para liberar o teu campo, para liberar o teu físico. Bacana. Gurias, nós vamos para mais um breve intervalo comercial, mas eu prometo que até o final do programa a gente vai falar de todos os meses. Então, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais essa noite. Fica conosco. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduze, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Telebeneduze. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduze, vestindo felicidade. Ponto a ponto.
segunda, às 9 da noite. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje estamos falando sobre o mês que você nasceu e os seus sentimentos. Estou aqui com a Kelly, a Bruna e a Júlia lá do Prana, falando um pouquinho, então, em relação a tudo isso e todos os sentimentos que envolvem cada mês do nosso ano. E agora, para a gente voltar com tudo isso, Kelly, como a gente pode ver o mês 6? Quem nasceu no mês 6? Quem nasceu no mês 6? Então, vamos começar com a sombra, né? Pra gente já se perceber. O 6 é a vitimação. O 6, ele sempre vai se colocar num lugar de coitadinho. Me olhem. Então, por quê? O 6, eu digo que ele é o amor. Então, ele empoderado, ele na vibração da luz, é o número que dá colo, que compreende, que tem o amor genuíno. Então, tem esse sentir de que precisa estar tudo bem, tá? O amor, todo mundo tem que estar bem, o 6. Mas, se ele não estiver bem, ele vai fazer com que o outro olhe para ele com, ai, olha para mim, coitadinho, eu tô sofrendo. Então, tem uma sofrência ali no mês 6, tá? Então, ao mesmo tempo, na luz, tem algo que abraça e diz, vamos junto, né? Tô contigo. Algo muito positivo e que emana muito amor. Mas a sombra dele é... Olha só. E o mês 7, Kelly? O mês 7 é do individualista. Ele se compara muito também com o 1, né? Porque foi falado o individualismo. Só que o 7, como ele é o cético, o observador, ele tá sempre pensando desconfiado, digamos assim. Então, ele sempre se coloca na sua individualidade de observar, que é diferente do 1. Ao observar, será que isso é enrascada? Será que eu posso confiar? E o positivo dele é a espiritualidade. Quando um 7 se descobre na espiritualidade, ele transforma realmente. Porque ele consegue, mais fácil que os outros números, realmente vestir aquele aprendizado. Né? Então, o vestir da espiritualidade é colocar em prática. Né? Então, eu compreendo, aquilo faz sentido, faz verdade com o meu coração e eu coloco em prática. E algumas vezes, sim, ele vai ficar, mas será que isso é mesmo? Então, ele sempre vai aprofundar, investigar, sempre acha que precisa... É diferente do individual que carrega tudo para si. Isso aí, que vai lá e põe mais na ação, tem que fazer. Certo. Beleza. O 7, ele vai ficar desconfiado, ele vai buscar o conhecimento, né? Mas tu vai perceber que ele é muito na dele. Então, realmente, o 7, tu nunca vai saber o que ele tá sentindo. Ele pode estar morrendo de raiva, com a emoção e o sentimento ali pairando, mas tu nunca vai perceber. Porque ele vai estar aqui, ó, firme e forte. Porque ele tem o mental,
né? Que é essa primeira lei hermética, né? A lei do certo. mentalismo. Então, ele é muito mental também. É isso aí. E o mês 8, Kelly? Então, o mês 8 é o mês do empoderamento, do sucesso, do ego. A gente fala na numerologia que o mês 8, ele nunca pensa pequeno. Ele nunca sente que aquilo tem que ser pequeno. É sempre algo a mais. Então, o mês 8, ele gosta de estar nos holofortes, a atenção. E é aí que é uma linha muito tênue sobre o ego. Né? Então, o que é ego e aí para o empoderamento realmente? Porque o ego precisa trabalhar a humildade. Né? Então, o 8, ele vai pedir muito isso, porque algumas vezes ele vai se colocar na frente de outras pessoas porque tem a ambição de ser, de acontecer. Então, a luz e a sombra do 8, porque às vezes, olha só, a ambição, quando a gente fala em ambição, a gente não pensa direto no negativo? A ambição acho que é algo negativo, e ela não é algo negativo. Mas também ela tem que ter os seus limites, certo? Então, ele pode muito se perder na ambição, mas ele pode muito trabalhar isso e ser uma pessoa ambiciosa e que constrói de muito. Talvez gananciosa. Exato. Sim. Né? Certo, que pode ser o lado escuro, então. Exato. Ok, olha aí que bacana. Mês 9, Kelly. Mês 9. O mês 9 é a sabedoria. O mês 9 é aquele cara que nunca para de estudar. Ele tem que estar sempre buscando, tem que estar sempre entendendo, tem que estar sempre além do conhecimento. Ele está sempre além. A sombra do mês 9, ele entra na crítica. Isso não dá, isso não é possível, eu não consigo, não. Então é algo, o velhinho crítico, sabe que nem aquele velhinho O ranzinza. O ranzinza é esse. Ele entra muito na crítica, né? Mas ele também, ao mesmo tempo, ele se doa, e chega um momento que ele está se sentindo sugado. E aí ele começa a criticar. Eu não consigo mais, não dá mais. Então ele tem muito essa polaridade. Mas é a pessoa que sempre vai buscar o conhecimento. Ele vai estar sempre estudando. E quando eu falo estudando, eu falo sim, fazendo às vezes 2, 3 faculdades sem ter a necessidade. Bom, eu só vou falar algo se realmente eu tiver estudado. Né? Ter só uma simples opinião sobre algum assunto não me satisfaz. Eu preciso estudar sobre isso e aí sim eu me coloco. Que bacana. E eu tô aproveitando andar bastante nos meses, porque depois a gente vai precisar ir para finalização. Então, vamos para o mês 10, Kelly. Mês 10. Mês 10, ele entra... é 1, né? 1 mais 0 acaba sendo... mês 1 também. Só que com o 0, ele potencializa. Então, o mês 10, ele tem o poder da transformação. O mês 10, ele consegue transformar a ele e aos outros. Então, ele consegue ter uma liderança nata, tá? Que a gente falou sobre a liderança, né? E sobre o colocar goela abaixo, né? Então, o 10, ele consegue muito isso. Mas, ao mesmo tempo que a sombra dele, que seria a ansiedade, impulsividade, ele também é potencializado, né? Então, é uma pessoa aqui, ó, a milhão. Ela pode se sentir que está sempre atrasada. Está sempre precisando fazer algo a mais. O mês 10 vai falar muito sobre isso. Olha que legal. Não, eu vou identificando algumas pessoas que eu sei dos seus aniversários. E eu vou identificando, desculpem meus amigos, que eu sei as datas de aniversário. São poucos que eu consigo lembrar, mas os que eu lembro, principalmente o pessoal da família, a gente já vai passando a régua. Laura, e claro, né, é algo, né, claro, é individual sobre isso. Claro, mas o legal é que são algumas coisas que tu pega e tem tu muito a ver. consegue já identificar, né? Claro. Não, e o legal é que eu digo assim, poxa, eu vou dizer, o mês 1 é a minha mãe. E ela é uma pessoa de carregar tudo e criticar se não for bem feito. E se não, daqui que eu faço. E é assim. Então, eu digo, é uma situação que a gente acaba vendo. Claro que tem que fazer... O bom é
numerologia de cada pessoa, ter o entendimento de que o mês dela com o dia dela, né? Então tem, mas assim, alguns traços a gente acaba pegando, né? Sim, e é bacana percebendo. isso. E eu gosto muito também, né, Laura, de falar sobre a gente fazer a numerologia da outra pessoa, aquela que eu tenho uma certa dificuldade de entendimento, né? Então, muitas pessoas me procuram com isso também. Eu quero fazer do meu marido, porque tem coisas que eu não consigo compreender. E aí a pessoa sai de lá, tipo, entendi muito, é realmente isso. Então a gente acaba compreendendo como essa pessoa tem que agir com ela. E como isso mudam as relações. As relações. Falo de um lugar onde meu marido, ele é um 26. Bom, tem um númerozão todo. E eu disse, Kelly, por favor, me ajuda, porque tem certa situação ali que eu não consigo rodar o programa. E aí ela disse, bom, amiga, vamos lá. Isso, contigo, não sei o que. Parece o Matrix descendo os números. Exato. E ela disse, então, amiga, quando tu quiser que ele lave a louça, fica do lado só olhando. Eu disse, amiga, vai aonde? Será que é isso? E ela disse, faz o teste. Batata, ele lavou toda a louça, ele limpou o fogão e ele disse, amor, já que tu tá aí comigo, eu vou aproveitar e já vou passar um paninho aqui em cima do balcão. Ele fez mais ainda, porque ele precisava da parceria. Tu vê que legal, que bacana, não? Mas é isso. E tem várias situações, é como eu digo, que o legal de saber, então vocês estão dizendo do outro, por quê? E por que eu identifiquei alguns detalhes de cada um, pai, mãe, marido, conforme vocês foram falando, né, alguns amigos. E aí, por quê? Porque é uma forma também de saber como lidar com algumas situações e dizer, não, eu compreendo que ele tem isso também. Então, que legal. Que aquela verdade é dele, né? Isso. Por mais que eu queira que ele seja diferente, ele não é. Ele é desse jeitinho na sua compreensão. É verdade, isso é o máximo. Mês 11, Kelly. Mês 11. O 11, a gente fala, né, é número mestre. Então, ali no sentir também, ele tem uma intuição excelente, mas ele duvida. Então, o sentir dessa intuição, geralmente, vai ser por corpo. Essa pessoa, ela é mais intuitiva no corpo. Então, quando sente algo desagradável, entra num ambiente, dores, tá? O 11 vai ter muito isso, porque essa intuição é algo que ele consegue comprovar, sim, mas a percepção, ela tem que ser muito mais aguçada, porque ele tem uma sensibilidade. Nem sempre acredita. Então, como o 2, né, 1 mais 1 também acaba sendo 2, eu sempre digo que a gente tem o medo e a fé. Onde eu tenho medo, eu não tenho fé. Onde eu tenho fé, eu não tenho medo. Então, o 11, ele precisa praticar muito esse sentir de lugar de medo e fé, porque ele tem muitas potencialidades com a intuição. É a pessoa que realmente que pode receber muita coisa, mas ela tem que estar atenta a esses sentires. Então, filhos do carnaval, se atentem aos seus sentimentos. Exato. Brinca, né? Mês 11, pessoal, os filhos do carnaval. E mês 12? Mês 12. Mês 12, 2 mais 1, 3. Mas o 12, como a gente tem na numerologia, a gente fala que ele é o número do enrolado. Então, os sentimentos são enrolados. Então, ele nunca sabe o que ele está sentindo realmente. O 12, ele é uma incógnita para ele mesmo. Porque ora ele quer muito, ora ele não quer, ele não sabe o que fazer. E como é do lugar do sentir, então, às vezes ele vai estar com raiva da pessoa, mas ele nem sabe por que ele está com raiva. Daí ele vai misturar assim com as emoções, que são essas emoções primitivas. Então a raiva, o medo é algo muito que acontece muito rápido e ele não tem esse entendimento. Ele acaba, é uma pessoa que com mais idade vai compreender tudo isso. Tá? Então, quem tem filhinhos que nasceram no mês 12, é muito importante você já ir conversando sobre o que você está sentindo, por que você teve essa atitude, sabe? Para ter essa compreensão interna. Porque senão é um adulto enrolado. Então, ora ele quer casar muito, ora ele não quer ninguém do lado, né? Então, ele fica nessa briga interna.
Olha que importante. Não, dicas ótimas, Kelly. Pensando principalmente agora, mês 12, e pensando para quem tem filhos e tudo mais. Cara, isso é ótimo, que bacana. Gurias, dentro de todos esses sentires do nosso ano completo, né, das pessoas, dentro dos seus números, Julie, como a gente pode ver tudo isso, então, tendo agora um geralzão, assim, esse panorama geral? Eu amo escutar a Kelly falar. Nossa, pra mim é sempre uma aula. Ela pode falar 1000 vezes isso, as 1000 vezes eu vou escutar e eu vou, tem isso aqui que eu vou poder botar em prática. Teve uma situação lá em casa onde eu não conseguia acessar um movimento das crianças. E eu disse, Kelly, como é que eu faço para que o Augusto, o nosso filho, ele me escute em certos pontos? Porque eu podia dar castigo, eu podia tirar brinquedinho, não rodava, ele não entendia, eu não conseguia me expressar. Aí vai lá, amiga, lá nos numerozinhos, ela diz, amiga, então assim, ó, tu vai ter que ser certeira, tem que dizer, é uma palavra só, e não fica de mimimi. Que ela diz, amiga, não fica de mimimi com ele. Se tu fizer um mimimi, tu perdeu a conversa. Ele vai te dar um nó e ele vai fazer o que ele tava fazendo. Ai, foi dito e feito. Ai, tipo, ficou leve daí, porque agora eu sei que quando eu tenho que fazer algo é uma palavra só. Pronto. A paz pairou na casa. É fácil, né? Porque com filhos também pra mim é só uma palavra. É 3, que quando chegar no 1, né? Aí o 3 já corta. Vai fazer já porque eu comecei no 3. Então, pra mim também é só uma palavra. Mas que legal ter esse entendimento, né? Sim. Como isso faz toda a diferença e a gente... É como eu dizia, no início, eu duvidava da numerologia. Eu dizia, o que os números têm a ver, sabe? Eu não sei se talvez por a gente ver muita falcatruagem, né, de antigamente, porque antigamente não se tinha conhecimento. Então, assim, ligue para fulano de tal e você descobrirá a sua vida completa através dos números. Então, assim, pode ser que muita gente tinha o dom, realmente, mas não era da melhor forma colocado. Charlatanismo, então, isso, então a gente acaba tendo aquela... E será que isso mesmo funciona? E digo que depois que fiz a numerologia com a Kelly, meu Deus, como faz todo sentido, como é incrível isso. É bacana mesmo. Bruna, colocações para nossa manhã de hoje. O que mais a gente pode pontuar? Então, pegando o gancho disso que tu comentou, a gente nunca teve tanto acesso às informações, né? E principalmente ao autoconhecimento. Então, é um convite para que a pessoa possa se autoconhecer. Porque a partir disso se tem a libertação. A liberação para a consciência. Para que a gente possa realmente trabalhar essa expansão de consciência. Né? Porque é essa expansão de consciência que vai trazer para o nosso dia uma liberdade. Uma liberdade das emoções tóxicas, dos sentimentos que estão aí nos aprisionando. Quando isso está no lado sombra. Então, o que eu diria, o caminho do autoconhecimento. Que bacana, gurias. Nossa, muita coisa poderia ainda ser pontuada nessa manhã, mas nesta noite, né? A pessoa que sempre apresenta de manhã. Então, eu gostaria de deixar aqui o espaço para que vocês possam deixar seu recadinho para o pessoal de casa. Kelly? Laura, sempre vou te agradecer, né? Porque eu acho que é um espaço muito importante. Por mais que já estejamos na era de Aquário, né? Ou então adentrando a era de Aquário, porque existe um ciclo, como os astrólogos falam. O que acontece? Tendo esse espaço para a gente conseguir chegar e trazer para todo mundo, ter um acesso liberado, então já é uma ajuda para a humanidade. E eu te agradeço muito e sempre por estar aqui. Que bacana. E a gente fala a questão do acesso liberado ao conhecimento, porque realmente gera aquelas interrogações que só depois podendo procurar pessoas que realmente sabem para que a gente possa ter um acompanhamento, porque simplesmente a gente também estar ouvindo e vou fazer por conta, por vezes a gente tem um domínio, mas nem sempre. Então, como é bom a gente buscar também um auxílio de profissionais, tipo as terapeutas aqui, que têm conhecimento e podem te ajudar a seguir, porque às vezes é aquela situação de que tu precisa sair de algo maior que
infelizmente, muitas vezes nós estamos com isso. Eu digo que às vezes a nossa vida tá aquele monte de fios enrolados e a gente precisa começar a puxar um, e aí vem tudo junto, né? Então, como é bacana a gente também poder ter esse auxílio, ouvindo como essa noite, mas poder também saber que eu sei que eu posso procurar ajuda, posso me amparar em algumas outras situações, que inclusive a gente também não dispensa ajuda de profissionais da saúde, para quem realmente também precisa, porque tudo anda junto, isso mesmo, meninas. Tudo está interligado. Exatamente. Bruna? Laura, gratidão pela oportunidade, gratidão ao pessoal de casa que nos acompanha, e fica aqui o nosso convite, né, para que conheçam o Prana. A gente está nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e a gente está sempre à disposição, né, sempre que precisar, que daqui a pouco precisar de um ganchinho, de um entendimento, estamos aí. Com certeza, muito bem, Gratidão. Bruna. Obrigada, Julie. Agradecer o pessoal de casa, né, que nos assiste, que nos acompanha e que também passa por nós na rua e diz: eu assisti vocês, e quanto isso é bom de escutar. Porque é assim o jeito que a gente tem com vocês no caminho também, que a gente possa distribuir essas sementes. Agradecendo as meninas que estão aqui comigo, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou, convido para que continuem na programação da Conecta Mais. Hoje nós teremos a live da Pai do Bassano, após o programa Água Mais, e segunda-feira nos encontramos 6:45 da noite. Até mais!